Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Invertendo Sentidos. Eu sou Marcos Amaro e a pergunta que me fizeram hoje foi: quem é Bolsonaro? E aí a gente vai responder a essa pergunta invertendo o sentido dela. Vamos responder quem não é Bolsonaro. Aí a partir dessa resposta a gente vai entender quem ele é. Antes de mais nada, eu te peço que se inscreva em nosso canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho para os próximos vídeos. E não se esqueça de baixar também o link aqui disponível embaixo, totalmente gratuito, do livro Evangelho segundo a Matemática. Ele é interessante porque você vai entender como que é essa questão de usar a razão e usar a fé. Muita gente usa a razão, outros usam a fé, e a gente vai tentar fazer com que cada um desses possa utilizar o caminho de raciocínio do outro. Então, baixe o link aí que você vai ver o que é essa questão de inverter sentido. Vai ajudar muito a sua vida. Então vamos aqui para a resposta de quem é o Bolsonaro a partir do que ele não é. Então nós já sabemos, pelo que nós ouvimos falar e a gente vê aí nas redes sociais, na televisão, de que ele não é amigo da maior emissora de televisão do país, que é a Rede Globo. Ele não tem amizade com nenhum funcionário dali. E olha que nós fomos muito assíduos, fomos fãs, né, da Rede Globo. E mesmo assim, se tivesse que escolher entre a Rede Globo, uma emissora que eu acredito que dentro dos meus 55 anos, eu acho que 45 deles, ou 50 anos de vida, né, dentro dos meus 55 anos, 50 anos eu segui a Rede Globo. Assisti muita coisa na Rede Globo, Os Trapalhões, Fantástico, Gol do Fantástico, Telecine, Sessão da Tarde, Chico Anísio, Jô Soares, corrida, futebol, assisti muita coisa, Globo Rural, muita coisa assisti na Rede Globo, e troquei esses 50 anos da Rede Globo por um cara que veio nos alertar sobre a realidade dessa emissora, a realidade do jornalismo no Brasil. Algumas pessoas têm escapado, mas dentro do jornalismo, né? Mas a sua grande maioria tem apontado, poxa, assim, eu não digo decepção porque eu não me decepciono com pessoas, mas poxa, mostrando que vale a pena não ser amigo desse pessoal. Então, o Bolsonaro, ele não é amigo dessa turma. Então, eu não sou amigo dessa turma, não é porque Bolsonaro não é amigo, é porque ele me alertou do quão essa emissora realmente não vale nada. Pelo menos para mim não vale nada, porque eu não assisto mais nada dessa emissora. E também não acredito em nenhum dos seus repórteres, nenhum dos seus jornalistas. Outra coisa que o Bolsonaro não é, cara, ele não é amigo de corrupto. Você não vê aqui um apontamento de corrupção na vida pregressa desse cara, desde vereador, deputado federal, presidente. Você não vê nada. Porque é o seguinte, por que você não vê? Porque um corrupto entrega o outro corrupto. Então, se ele tivesse praticado qualquer tipo de corrupção, o próprio corrupto teria entregue o Bolsonaro sobre algum feito que ele tenha desviado da sua conduta. Então, como não tem nenhum corrupto que possa acusá-lo, ele não é amigo de corrupto. Então veja que interessante. Outra coisa que o Bolsonaro não é, ele não é amigo dos ministros do Superior Tribunal Federal. E quando você não é amigo, como eu também, eu não sou amigo, e muita gente não é amiga do Supremo Tribunal Federal, né, dos seus ministros, não vai fazer nenhuma diferença nisso. Agora, quando o cara se propõe a ser contra, como é o caso do Bolsonaro,
Aí ele demonstra assim, cara, eu não sou amigo dos ministros. É certo que nós temos 2 ministros lá que foram indicados pelo presidente Bolsonaro. Porém, ele não é igual a mim e você que está aqui me assistindo. Nós fazemos tráfico de influência. Nós somos muito fracos em relação a isso. Se a gente tem um amigo delegado, se a gente tem um amigo policial, se a gente tem um amigo dentro de uma repartição pública, se a gente tem um amigo empresário, se a gente tem qualquer coisa, qualquer pessoa nesse sentido, a gente vai lá e usa o tráfico de influência. Não, peraí que eu vou falar com um amigo meu, peraí que eu vou ligar para o delegado que é um amigo meu, não, bateu o carro aqui, não, peraí que eu vou ligar para um amigo meu lá dentro do Detran. Aí a gente usa muito o tráfico de influência porque nós somos fracos. Mas o Bolsonaro não. Esse cara, ele não é fraco. Por conseguinte, eu já estou aqui dizendo quem ele é. Ele é um cara forte. Se ele não é fraco, ele é forte. Então eu já estou respondendo a primeira pergunta sobre o que o Bolsonaro é. Então, ele não é fraco, ele não usa tráfico de influência. Você vê como presidente da República, ele nunca se utilizou de um tráfico de influência para poder usar a Polícia Federal em seu favor. Não tem nenhum caso. Nunca usou dos 2 ministros que ele colocou lá no Supremo como um tráfico de influência para poder intervir sobre as coisas que têm acontecido com ele e que aconteceram com ele. Simplesmente ele acata todas as orientações e necessidades que a justiça vai e exige dele. Se tem uma audiência, se tem que responder qualquer coisa, ele vai lá e assim o faz. Então esse cara, ele não é amigo, apesar de respeitar bastante como militar que ele é, apesar de os militares terem sucumbido ao novo governo, que isso, sinceramente, até hoje eu não entendo por que isso, porque eu sou militar, fui militar durante 20 anos da Força Aérea Brasileira e eu jamais iria sucumbir a alguém que planeja implantar um regime comunista no Brasil. Eu jamais iria sucumbir, eu como militar, a alguém que é amigo de ditador. Então, você vê que eu já estou aqui antecipando o próximo vídeo quando eu for falar quem é o presidente Lula. Aí o Bolsonaro dizendo que ele não é isso, o que vai acontecer com a oposição? A oposição vai ser o que ele não é. Então, se alguém perguntar quem é o Lula, aí eu vou dizer, basta você assistir o vídeo do que o Bolsonaro não é. Aí você vai saber o que o outro é. Por isso que esse vídeo aqui, ele tem um cunho assim de resposta para 2 perguntas. Quem não é o Bolsonaro vai ser quem é o presidente Lula. Então o Bolsonaro tem essa característica. Ele não usa tráfico de influência para nada. Ele anda sempre dentro das 4 linhas. Então quem não é um cara que não sai das 4 linhas. Quem o Bolsonaro não é? Um cara que contraria a Constituição. Um cara que segue a Constituição na íntegra, usando a regra. Então ele tem essa coisa também de não ser um cara contrário à Constituição. Outra coisa que esse cara não é, vamos pensar aqui juntos, né? É o seguinte, existe uma máxima dentro do comunismo, o cara que é comunista, o cara que é marxista, o cara, ele acusa o outro daquilo que ele é. Então, quando você escuta as pessoas chamar Bolsonaro de fascista, genocida, que ele é... as mais horrendas coisas que essa turma chama o Bolsonaro é porque eles estão chamando aquilo que eles são. Então o Bolsonaro, ele não é isso que diz a respeito dele. Porque se ele fosse tendo toda essa emissora contra,
a maioria dos ministros, se não todos, eu vou aqui tirar apenas os dois que ele indicou lá, né, contra ele. Ele tem todo um esquema contra ele e ele não conseguem prender esse cara ou mesmo provar que ele fez qualquer coisa, é porque ele não é aquilo que estão dizendo a respeito dele. Então Bolsonaro não é isso. Então veja que se a gente for aqui ainda caminhar sobre o que o Bolsonaro não é, a gente vai encontrar aqui muitas outras alternativas. Mas eu acho que essas daqui já foram suficientes, né? Você ter toda essa turma aí contra e o cara, pô, se manter forte, se manter inabalável. É claro que o cara se chateia com algumas coisas. Então Bolsonaro é. Agora vamos responder aqui quem é o Bolsonaro. É um cara que se chateia, cara, como eu e você. Toda hora, cara, uma acusação, toda hora aparece uma coisa nova contra você. Você, pô, vai chegar uma hora que você vai se chatear, pô. É claro que vai se chatear. Então Bolsonaro, ele é um cara tão normal quanto eu e você, que se chateia, cara, vai lá e põe a cara no meio. Quisera eu, alguém viesse me acusar, sempre tá me acusando de alguma coisa. Se viesse me filmar aqui, ia chegar uma hora que eu tava já irritado. Pô, que porra é essa, cara? Tá toda hora me pentelhando, pô. Agora vão pra cima dos meus filhos, em cima das minhas filhas, em cima da minha esposa. Para com isso, pô. Me acusa aí, mostra aí o que eu errei aí, que eu vou lá e pago. Então, um cara corajoso. Bolsonaro é um cara corajoso, um cara normal e tá mostrando pra mim ser um cara decente. Um cara que é tudo isso que anda falando dele e ele andar na rua, porra, livre. Um cara que só não tem a liberdade porque ele, agora eu vou dizer, ele é um mito. Então Bolsonaro se tornou um mito, quer você goste ou não. Quer você diga que ele fala palavrão ou que ele não fez um bom governo, mas ele é um mito, cara. Aí por isso que ele não anda tão livre na rua, porque ele é um mito. As pessoas querem abraçar, as pessoas querem tocar. E você não tem que ser contra isso não, cara. É o cara da multidão. Então quem o Bolsonaro é? O Bolsonaro é o cara do povo. O Bolsonaro é o cara que, porra, ganhou o carinho, porra, da minha esposa sem me causar ciúmes. Na verdade, o Bolsonaro é o motivo de ciúme da minha esposa. Porque eu também gosto desse cara pra caramba, quero deixar aqui bem claro. E se esse cara aparecesse ali, eu ia lá ter o prazer de dar um abraço nele. Esse é o Bolsonaro, cara. Aí você diz assim, pô, cara, mas você tá, vamos dizer assim, idolatrando alguém? Não, cara, não tô idolatrando alguém. Antes eu era doido pelo Raul Seixas, cara. E fui pro show do Raul Seixas, era doido pelo cara, eu tinha todos os discos do Raul Seixas. Aí se eu disser que eu tenho o Raul Seixas como meu ídolo, vocês vão aceitar. Ah, pô, vai ter o show do Raul Seixas, bora, vou. Vocês não iriam aceitar se eu dissesse isso, que eu era fã do Raul Seixas? E quantas pessoas aqui não são fãs de algum cantor ou de algum jogador? Eu fui ver, cara, na Copa de 94, fui ver lá o Romário quando foi campeão, cara. Fui lá ver o Cafu, aí, porra, fui atrás na rua pra olhar esse cara. E aí, é meu ídolo? Não, cara, porque o cara fez alguma coisa pelo Brasil, fez alguma coisa por mim, agradou meus ouvidos, eu, pô, vou ver esse cara. Então eu era doido pelo Raul Seixas. Aí também outro cara que eu era, pô, fã demais, cara, Zeca Pagodinho. Caraca, eu sabia de tudo sobre o Zeca Pagodinho, onde ele morava, todas as músicas dele. Já fui para 2 shows, um lá em Recife e outro aqui em Belo Horizonte, do Zeca Pagodinho, cara. Era, porra, alucinado por esse cara, sem vergonha, somos um casal sem vergonha, desde a época que ele começou. A minha vida era um mar de rosa em sua companhia, vivemos 1000 vezes ao dia, brigamos 1000 vezes ao dia, mas depois da vida retorna a harmonia, da briga retorna a harmonia, às vezes era dengosa. Mas aí
Cara, eu era doido por esse cara, fui pra show, e aí? Agora o Bolsonaro aparece ali e eu, pô, vou lá querer abraçar o cara. Agora não, você está idolatrando o cara. Idolatrando, não, cara, o cara se tornou um mito, se tornou um exemplo, se tornou um cara, pô, a você se espelhar. Então, pô, se eu cantava as músicas do Zeca Pagodinho e cantava as músicas do Raul Seixas e era doido pelo São Paulo, porra, doido, cara, pelo São Paulo. Minhas filhas mesmo torcem hoje pelo São Paulo porque eu era doido pelo São Paulo. Só que tem um porém. Raul Seixas morreu e eu parei de segui-lo. Zeca Pagodinho, porra, foi querer se aliar ao cara que é aquilo que o Bolsonaro não é. Cortado da minha agenda esse cara agora. Aí vem o São Paulo, pô, o Raí, vem lá, pô, soltar a gracinha e se aliar ao cara que é aquilo que o Bolsonaro não é. Não torço mais pelo São Paulo, cara. Parei de torcer pelo São Paulo. Eu e minhas filhas. Minha filha, quando soube que eu não torcia mais pelo São Paulo, já ia até alcançar meu neto, a segunda geração. Aí cortamos essa história de São Paulo da nossa vida. Por quê? Porque nós não vamos nos aliar, cara, àquele cara que não é, ou que não é o que o Bolsonaro é. Aí, ó, fora. Então, o que que acontece? Para mim, pouco importa se você vai dizer que eu estou idolatrando quem quer que seja. Não, eu fiz isso com outros caras, pô. Por que que eu não posso fazer com o Bolsonaro? Aí fui lá, cara, nesse último evento lá na Paulista, dia 25, eu tava lá. Para ver o cara que hoje eu tenho como exemplo, porque é um cara decente. E no dia, cara, que ele se tornar indecente como Zeca Pagodinho e Raí, eu também vou meter a lenha nele. Meter a lenha no sentido assim, de, esse cara aí não me interessa mais, porque ele mudou de atitude, mudou de rota, mudou de valor, então pra mim tá fora. Mas enquanto ele estiver dentro, cara, ele vai ter o meu apoio. Então esse é o Bolsonaro que é um cara que tem valor, um cara que é patriota, um cara que não é aquilo que dizem ele ser. E o Bolsonaro, cara, também tem um outro lado, né? Também não vai ficar com ciúme não, tá, Bolsonaro? Nem a minha esposa vai ficar com ciúme. Mas ele é, porra, marido de uma mulher, porra, muito linda, muito inteligente, que é a Michele. Então ele é um cara sortudo, tem uma mulher decente, inteligente, e esse tanto decente, inteligente, quem sabe não possa ser presidente, sei lá. Fica a dica aí para Michele. Mas Bolsonaro, fica tranquilo, a minha esposa também tem esse mesmo carinho por você, como eu também tenho. Então, cara, você é um cara que entraria fácil aqui na minha casa. Casa simples, mas eu abriria as portas tranquilamente para você entrar na minha casa. Então, como é que eu posso fechar aqui isso? Pô, cara, você é o cara que pode contar com minha amizade. Parabéns aí pela forma como você conduziu os 4 anos do Brasil. Obrigado pela forma como o senhor conduziu essa pandemia aqui no Brasil. Pô, foi espetacular a forma como o senhor conduziu tudo isso. Obrigado por todos os ministros que o senhor nos apresentou, nos deu a honra de conhecer. Hoje nós temos um ministro que é governador de São Paulo. Nós temos ministros que são senadores, ministros que são deputados. Caramba, o senhor mostrou que a política ela ainda tem jeito no Brasil. Eu tive a infelicidade de ter sido preso, passei 59 dias preso. E logo quando eu entrei na primeira cela, tinha 5 detentos. E desses 5 detentos, um levantou, olhou para mim
e disse: pô, você não é daqui, você não é dos nossos. Aí ele: daqui a pouco eu falo com você. Foi lá e deitou novamente para depois vir conversar comigo. Quando eu fui transferido de um presídio para o outro, eu cheguei no outro presídio, eu fiquei na cela com dois outros detentos, dois outros caras. E um deles falou assim para mim, mandou uma carta para mim depois que eu saí, eu continuei dando apoio para eles lá, e ele escreveu o seguinte: eu tinha desistido da humanidade, eu entrei no mundo do crime porque eu tinha desistido da humanidade. Mas depois que eu lhe conheci, Amaro, eu vi que a humanidade, ela pode ser, ela tem pessoas decentes. E como eu te conheci aqui dentro da prisão, eu vou sair do mundo do crime porque eu passei a acreditar na humanidade. Pô, cara, isso é magnífico, você ouvir um negócio desse. Então eu queria dizer um negócio para o Bolsonaro, não sei se isso vai chegar até ele, mas, cara, eu estava desacreditado da política, desacreditado do meu país, desacreditado da minha bandeira, cara. E o senhor foi lá e deu vida. Eu acredito no país, acredito nos políticos que o senhor tem levantado e acredito no seu trabalho. O senhor pode contar comigo e com a minha família, porque o senhor é. Aí o complemento fica por conta de quem quiser colocar alguma coisa a respeito do senhor aqui embaixo. Obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal. Não se esquece de baixar o link do livro Evangelho segundo a Matemática, disponível aqui embaixo. E compartilhe o vídeo, se inscreva em nosso canal. Marcos Amaro, Invertendo Sentidos.